Olá, boa noite, já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Todos os destaques desta sexta-feira, a gente começa, como sempre, por Brasília. Depois da confusão na CPMI do INSS, parlamentares da base governista aguardam uma resposta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, sobre o pedido de anulação da votação que quebrou o sigilo bancário de Lulinha, filho do presidente Lula. Repórter Beatriz Souza chegando com as informações. O presidente do Senado recorreu a órgãos técnicos da casa antes de se posicionar. É isso, Beatriz? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, é isso mesmo. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, já solicitou esse apoio técnico e jurídico à advocacia do Senado e também à Polícia Legislativa para poder apurar se houve erro na contagem dos votos na comissão, na CPMI do INSS de ontem, que aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Alcolumbre, inclusive, já solicitou o acesso às câmeras de segurança para ter noção ali do que aconteceu realmente e só depois disso é que ele deve se manifestar. Mas também não deu nenhum prazo, de quanto tempo vai levar para olhar essas imagens de segurança e para ele se manifestar. Então, a base do governo pode ser que fiquem esperando aí, a gente não sabe o tempo. Enquanto isso, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, segue dando os próximos passos, no avanço dessa quebra de sigilo. Inclusive, ele já acionou o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sobre essa quebra de sigilo de Lulinha e relatou também o prazo de 5 dias para poder receber esses dados sigilosos. Volto com você. Ok. Bom, Beatriz, deixa eu já emendar uma segunda pergunta para você, antes de chamar as nossas comentaristas. O ministro André Mendonça, do Supremo, autorizou Daniel Worcar a depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Agora, como é que será o deslocamento dele até Brasília, depois de uma novela dos últimos dias, essa semana inteira, sempre com muita especulação? Pois é, o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, autorizou a vinda de Worcar a Brasília para poder prestar esse depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos. Esse depoimento está marcado agora para o dia 10 de março, às 11 horas, mas lembrando que Worcar não é obrigado a comparecer, já que o ministro André Mendonça já tinha decidido que a vinda dele era facultativa, ele poderia escolher vir ou não. Se ele optar por vir, esse deslocamento deve ser feito em um voo da Polícia Federal ou em um voo comercial com escolta de agentes federais. Se ele decidir vir também, ele tem que comunicar, os advogados de defesa dele têm que comunicar tanto o Supremo Tribunal Federal para que seja feito esse deslocamento com a Polícia Federal. Lembrando que ele está preso com tornozeleira eletrônica e só pode ali sair de um lugar para o outro com essa escolta da Polícia Federal. Agora, então, é esperar os advogados de defesa de Worcar comunicarem se ele vai vir ou não para prestar esse depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos. Volto com você. Dúvidas, né, Beatriz? Que fala do Senado, você volta na programação daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Deixa eu chamar já a Dora Kramer com a gente, daqui a pouquinho Denise Campos de Toledo. Tudo bem, Dora? Bom, primeiro o assunto envolvendo o senador Davi Alcolumbre. Ele vai ser muito pressionado, mas existe alguma possibilidade dele voltar atrás de uma decisão, analisar o caso, porque a pressão governista já está sendo muito grande, não é? Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Já adianto meu boa noite a Denise, boa noite a todos. Olha, claro que existe essa possibilidade, essa é uma das possibilidades. Ou ele mantém a decisão da CPI, ou ele conclui que realmente a base governista tem razão, que houve ali uma, digamos assim, uma fraude, quer dizer, o resultado proclamado não correspondeu ao que realmente houve, e aí pronto, estará decidido. Agora, na real, o que vai acontecer? Mesmo que o Alcolumbre decida pela revogação dessa sessão e, portanto, dessa votação e, portanto, da quebra de sigilo, ora, a Polícia Federal já havia pedido em janeiro essa mesma quebra de sigilo
e o ministro André Mendonça autorizou. Então, portanto, a quebra de sigilo, a diferença aí é que realmente talvez a CPMI não tenha acesso integral a todo o material que a Polícia Federal vai ter. E, do ponto de vista político, mesmo que a oposição perca essa batalha, que o Alcolumbre decida em favor do governo e anule a sessão, a oposição vai argumentar, vai dizer que isso é uma blindagem do filho do presidente, que estão querendo proteger. Enfim, eu acho que do ponto de vista político, mesmo que haja a anulação da sessão, quem está ganhando é a oposição. Caro, será que dessa vez vai ou você não faz a maior pálida ideia, como você gosta de dizer? É a mais pálida ideia. Pronto. A mais pálida ideia. Exatamente. Não faço a mais pálida ideia. Agora, uma coisa eu tenho certeza. O cara está brincando, né? Com as pessoas. Está brincando, porque, olha só, ele foi depor da PF, eu acho que foi em janeiro, enfim, ele teve um depoimento em Brasília, ele já estava em prisão domiciliar, já estava com tornozeleira eletrônica, foi com escolta por voo comercial e não teve nenhum problema, né? Então ele realmente pode, essa alegação é falaciosa, né? Então não dá para gente para saber se ele vai falar na CAI, se realmente ele concorda depois em falar na CPMI, porque na CPMI há outros poderes diferentes da CAI. A CAI é uma Comissão de Assuntos Econômicos, é uma comissão permanente, é aquela comissão que não é excepcional, ela funciona sempre, então ela não tem os poderes de uma CPI. E sabe-se lá qual foi a combinação, dizem que ele já está combinando, pergunta para os senadores, mas isso não dá para a gente afirmar, tá certo? É aquela rádio corredor. Não dá para saber, porque também os outros depoimentos, Tiago, também até a véspera a gente estava achando que ia. Ele fez compromisso, a defesa dele fez compromisso com os senadores e até com deputados, e no fim ficou com essa alegação falaciosa de que não podia ir, porque tinha que ir jatinho e tal, e acabou não indo. Eu acho que ele não tem nenhum interesse em falar. O que é